E aí o pessoal vai chegando, ele vai montando o experimento aqui na Mostra Ciência e Tecnologia do Shopping Iguatemi, junto com a USP, com o Instituto de Física da USP, com o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica da USP, que faz a mostra todo ano aqui no Shopping Iguatemi. E nós estamos aqui já passou das 10 edições, né? Nós estamos na 11ª, passando para a 12ª edição. Breta, se explica pra gente, ponto a ponto, o que você ensina para quem vem visitar a mostra. Normalmente, né, tem sempre a repetição de algumas experiências. Por mais que seja cansativo para a gente, mas é uma satisfação apresentar para as pessoas que não ainda viram, né? Todo ano a gente traz algumas inovações. Por exemplo, eu tenho agora uma nova turbina ali para fazer uma prática de fluidostática, né? Então nessa direção a gente mostra por que o avião voa, né? A gente fala do efeito Coanda, fala de Bernoulli também. Então essa bola é tão encantada, né? Parece que todo ano as pessoas se encantam com esse experimento. Mas por outro lado, eu tenho os experimentos de termodinâmica. Por exemplo, a bexiga, né? Que quando dentro do nitrogênio, ela fica murcha. E de repente, né, com o ar aqui aquecendo, né, ela passa a voltar ao normal. Eu abaixando a temperatura, o volume diminui. Quer dizer, as moléculas, a velocidade das moléculas diminui, vamos falar assim, ficam mais agrupadas, tá? Para os estudiosos, isso aqui é uma demonstração da equação de Clapeyron. É o PV-NRT, né? Para quem já está estudando há muito tempo aí, pode relembrar esse assunto. Trazendo a mais curiosidades, né? A pessoa está na temperatura de 36, 37 graus. E o salgadinho que eu coloco aqui fica numa temperatura de menos 196 graus. E quando eu retiro aqui, ó, né? Se você morder um desse aqui, ó, fica até difícil de falar, olha lá, só sai nitrogênio. É o efeito dragão. Vamos ver aqui, ó, olha lá. Olha lá, o pessoal vai acompanhando. As crianças chegam perto e ficam curiosas de colocar isso na boca, o nitrogênio. Mãe também. Mãe, filho, todo mundo começa a soltar fumaça pelo nariz e pela boca. Na verdade, é um nitrogênio, né? O pouquinho de nitrogênio que está no salgadinho, esse salgadinho ele é areado. Então, ele não é prejudicial e não tem nenhum problema. Dá para fazer essa brincadeira. O fato de ser areado, fica um pouquinho de nitrogênio e nessa hora que ele morde, troca calor e aí evapora. Um sino, né? Um sino de chumbo é um material massivo, ele não ressona, né? Não tem, ó. O som dele não é material mole. No momento que eu coloco aqui o nitrogênio, ele vai trocar calor, né? Eu quero que ele fica na temperatura do nitrogênio. E aqui, ó, ele passou a ressonar. Então, aí o porquê, né? Se eu colocar esse sino aqui dentro da água, vamos ver o que vai acontecer, ó. Ó, rapidamente, ó, pá e pá, né? E rapidinho. Eu fiz gelo rapidamente aqui, ó, né? Eu tenho, ó, casquinhas de gelo, tá? Nós estamos na Mostra de Ciência e Tecnologia no Shopping Iguatemi de São Carlos, aqui no Shopping Iguatemi, na Semana de Ótica da USP. Dentro dessa feira, né, eu convidei alguns alunos de um colégio daqui da cidade, que participaram de uma feira dentro do colégio, e eu gostei muito do trabalho deles. É o pessoal lá do Colégio Interativo, e eles vão demonstrar para nós agora ali, ó, é um experimento interessante. A gente pegou água e fez a eletrólise dela. O que é a eletrólise? A gente cortou a molécula ao meio, dividindo entre hidrogênio e oxigênio, juntando tudo dentro dessa seringa e após uma fonte de eletricidade vai haver uma reação e o projétil vai ser lançado para cima. A ignição ali, ó, é isso? Que não vai dar certo. Vamos ver se funciona, né? Não deu certo. Não funcionou. O que ele tem aqui, ó, é um paraquedas isso aqui, ó, né? Ele vai lançar e aí, no momento que ele der ignição, isso aqui, vamos pensar assim, vai explodir, né? Esse pistão sobe e aí
teoricamente é para descer daqui a pouco aí. Nós vamos voltar lá novamente para explicar mais experimentos para vocês na Mostra de Ciência e Tecnologia aqui do Shopping Iguatemi, na Semótica, a Semana da Ótica, que o Grupo de Ótica do Instituto de Física faz todo ano aqui. Vamos lá. Olha, aqui é o seguinte, nós aquecemos esse Leimar, vamos pensar assim, né? E eu tenho vapor aqui, ó, percebe? Tá borbulhando. A pressão aqui dentro é muito alta, então isso aqui vai... como a pressão é alta, eu estou jogando vapor para cá, tá? Aqui está condensando e tal. Eu vou cortar o calor, vamos ver o que vai acontecer com essa pressão, porque aqui eu tenho pressão atmosférica, né? Vamos ver, o Herbert é o nosso professor também. Herbert, conta pra gente, você vai cortar então, você vai cortar o aquecimento, o que pode acontecer? Então, cortando o aquecimento aqui, a tendência é que o vapor de água volte a se condensar. O que vai acontecer com a pressão aqui dentro? Vai diminuir a nossa pressão e... a partir do momento que diminui a pressão, a ponta do nosso vidro que está conectado ao Kitasato está dentro da água. E essa água aqui está num becker aberto, submetido à pressão atmosférica. Mas nós vamos ver a força, então a pressão, o que ela é capaz de fazer. Então, cortando o calor, cortei. A partir do momento que eu cortei o calor, eu vou começar a resfriar essa superfície aqui. Sofreu um resfriamento, cortou o calor. Resfriamento natural, eu posso até ajudar soprando um pouco. Ele vai soprar para resfriar. Vamos ver o que vai acontecer. E aí nós vamos olhar aqui para esse caninho. Então nós temos uma armadilha aqui que é para água que condensa. Nesse caninho, nós verificamos já que a água do becker começa a subir. E o interessante vai ser agora. O interessante é que vai acontecer. Olha lá. O que está acontecendo? Então, ó, a pressão atmosférica, ela acaba de se tornar maior do que a pressão no interior do Kitasato. A partir do momento que nós resfriamos o Kitasato, a agitação molecular diminuiu, o que é uma medida feita indiretamente pela temperatura. Diminuiu a agitação molecular, diminui consequentemente a pressão atmosférica venceu. E aí, apesar de você não sentir ela jogou a água lá para dentro do Kitasato. Aprendendo, vivenciando, participando da Mostra de Ciência e Tecnologia do Shopping Iguatemi, feito pelo Grupo de Ótica do Instituto de Física da USP de São Carlos. Eu gostaria de saber quando treme uma corda. Eu olho uma trepidação em uma corda, tento entender qual é esse efeito, não entendo muito bem. Um oscilador, um amplificador, uma experiência de ondas. Eu tenho uma cordinha aqui, que eu tenho o modo fundamental, né? Olha aqui, ó, quando você está tocando violão, eu tenho o modo fundamental. Desse modo fundamental, eu posso ter outros harmônicos aqui. O primeiro harmônico, o segundo harmônico. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 modos, né? Vamos aumentar. Dá para aumentar isso? Tá. Vamos ver se muda. 4, ó. 1, 2, 3, 4. Dependendo da vibração, mudou. Vamos para 5, ó. Opa! 5. Esse aqui é um fundamento para começar a trabalhar com ondas. E aqui eu tenho a nossa churrasqueira aqui, ó. Vamos ver, ó. Olha uma churrasqueira. Que interessante. O que será que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Vou colocar para oscilar aqui, ó. E o comportamento da ondular aqui, ó, é semelhante àquele, né? Só que aqui eu tenho um conjunto, então eu tenho aqui uma propagação de onda, né? Interessante aqui, ó, se eu pegar 2 desses aqui e oscilar, ó, vamos ver. Ó, com 2 aqui, ó. Percebe que ele vai ficar oscilando da maneira inicial que eu coloquei aqui, né? Os primeiros 2. Então aqui dá para explicar funcionamento de instrumentos musical, dá para a conversa crescer muito aqui, né? E o pessoal as pessoas ficam curiosas para ver o que está acontecendo, né? Isso aqui é interessante, que até minha mãe vem aqui. Até minha mãe vem ver a gente apresentar aqui, quer dizer, é um negócio maluco, né? Até a mãe tá ali, ó. Olha lá, olha lá. Ele vai ensinar para a própria mãe. Então, você ensinaria a tua própria mãe? Olha, minha mãe, ela vem aqui, ela fica curiosa. Mas ela vê o trenzinho, E aí ela questiona o filho em casa. Ela chega em casa e começa a perguntar: o que você tá fazendo? O que é aquele negócio lá? De repente, é interessante, né? Aí vem o sobrinho, depois vem aí o neto, aí os netos aparecem aí também. Isso é muito legal pra gente aqui participar da Semótica. Luminescência.
O que será que essa moçada curiosa, é um entra e sai sem parar, está aprendendo nessa dinâmica? O que acontece lá dentro, hein? Lá dentro é um processo de luminescência. O que acontece? Eu incido luz em alguns materiais e eles respondem. Ocorre um decaimento de elétrons e a emissão de luz. Entendeu? É isso que acontece basicamente, porque quando eu jogo energia, uma luz com energia superior à do gap de energia, os elétrons saltam de nível de energia e aí essa energia vai ser dissipada. Quando eles retornam ao estado fundamental, essa energia vai ser dissipada na forma de calor e outra parte vai ser dissipada na forma de luz. Conta pra gente o que está acontecendo aí dentro. Então, aqui é um efeito que ocorre com a absorção do ultravioleta, que o olho da gente não é capaz de absorver o ultravioleta. Só que existem certos materiais que absorvem essa luz e emitem na região do visível. Você vê um mundo totalmente diferente que o seu olho não é capaz de ver. Querendo ou não, incentiva as crianças a estudarem o mundo da luminescência que você aprende na física. É legal entrar aí dentro e ver tudo isso? É muito legal. Olha lá como fica tudo isso. Muito interessante. O efeito da luminescência em vários objetos. Fica lá, ó, eles montaram e explicam o tempo todo e as crianças ficam assim, super curiosas. Eu volto para cá e vejo um laboratório sem igual. O laboratório LAMEN, Laboratórios de Madeira e Estruturas de Madeira, do Departamento de Engenharia e Estruturas da Escola de Engenharia da USP, da Universidade de São Paulo, é um dos mais importantes centros brasileiros de pesquisas e de docência na área de madeira e de estruturas de madeira do país. O que é isso, na verdade, para quem vem aqui numa amostra de ciência e tecnologia? Olha, isso daqui é um sistema estrutural em madeira com ligações metálicas aqui. Todas essas são ligações metálicas e que na concepção projetual, digamos assim, foi levado em consideração a imagem da própria natureza, refletida naquilo que eu acho que simboliza melhor a natureza, que são as árvores. Dentro daquela simbologia, da metáfora, digamos, que a gente pode falar que remete à imagem metafórica da árvore, essa estrutura, ela lembra um pouco a araucária. Você pode ver aqui, olha, a araucária tem a mesma configuração espacial. Isso, em engenharia, em arquitetura, a gente pode dizer que é uma configuração baseada em função de um sistema treliçado. O sistema treliçado é um pouquinho diferente do sistema convencional e é um sistema treliçado espacial, porque quando você tem no mesmo plano, seria uma treliça plana. Aqui você tem a configuração espacial das três treliças configurada no espaço. O que isso pode, digamos, de benefício trazer é quando você tem, por exemplo, 3 pontos de apoio, você pode conseguir uma laje, um plano de laje bastante significativo em termos de envergadura. E dentro dessa configuração espacial e dentro desses 3 pontos, digamos, você vê ali só apenas um ponto de apoio, né? Aquilo pode ser um chalé, um centro de pesquisa pequeno. Agora, quando você tem 3 pontos de apoio, o que acontece é que você pode dar asas à sua imaginação projetual. Então, você pode ter, por exemplo, um centro de pesquisa grande, uma casa, uma residência multifamiliar, que seria um edifício de apartamentos. Enfim, você pode chegar até, pela modulação, como é modulado, você pode chegar, digamos, até um hangar, colocar um hangar de avião, ou mesmo num shopping como esse. Você imagina esses pilares de metálicos que estão aqui, substituídos por concreto, é mais ou menos isso, nesse sentido. Uma estrutura dessa que o Mário está mostrando, que está feito em metal, poderia ser feito em madeira. As atuais instalações do LAMEN consistem em 2 edifícios numa área enorme. O edifício principal tem várias salas, sendo que tem um coordenador geral, né? E também lá está o professor Rocco e tantos outros professores, renomados professores da ciência, que publicam sobre madeira no país e fora dele. São muitos pesquisadores envolvidos no LAMEN com linhas de pesquisas dentro da madeira de forma diferenciada, não é isso? Sem dúvida, e a gente pode dizer que a excelência dos elementos, eu não estou fazendo nenhum ufanismo aqui, nem por ser o professor Calito Calil Júnior, o meu supervisor, assim como também eu tenho como grande amigo, outro grande amigo, e uma parceria muito interessante com o professor Francisco Rocco,
O lamen ele se diferencia justamente no aspecto da madeira pela qualidade e pela excelência dos seus coordenadores e da sua equipe técnica. Que nós temos lá dentro pessoas com larga experiência. Não só o corpo diretivo do lamen, mas também, por exemplo, nós que fazemos parte, digamos assim, temporária ou semi-temporária do lamen, como pesquisadores, fazendo pós-doutorado ou mestrado ou doutorado, a gente procura trazer ou seguir essa influência, inclusive de um nome que é muito caro ao lamen, o professor Dr. João Weissmeister, que realmente foi aquele que concebeu a ideia principal do lamen. Você quer entender um pouco mais de ciência, de madeira, de aplicação, de estrutura de madeira, de tudo relacionado com a madeira? Tem um lugar na USP São Carlos, Lamen. Marca aí, tá? Vai lá visitar. Você vai adorar a infraestrutura técnica científica que existe lá. Aqui eu chego perto das empresas que trabalham com esse campo da luz, da fotônica, do laser, como a Optics, que é uma empresa genuinamente brasileira, cheia de equipamentos ultra interessantes, que coloca competitividade na empresa nacional com alta tecnologia. A Optics está em São Carlos, trabalhando conceitos de odontologia, o laser na odontologia, os equipamentos no clareamento e outros tantos. Quando eu passo para o lado de cá, eu chego em outra empresa nacional que também trabalha com luz. A Directrolight trabalha com produtos para iluminação comercial residencial utilizando LEDs de alta potência. O que a gente pode iluminar? Além do semáforo a LED, que é ecologicamente viável, que eu sei que foi a sua empresa que colocou em São Carlos. Sim, nós temos um semáforo em teste em São Carlos há 1 ano. Estamos trabalhando agora para certificar ele junto ao IPT, para lançar no mercado nacional. E fora isso, a Directlight tem muitos produtos para iluminação residencial, parte de paisagismo, holofotes para iluminação de fachada, lâmpadas dicróica, LED. Entrar em contato através do telefone 16 34 15 7300 ou através do site www.directlight.com.br. Eu estou entrando por aqui, de repente eu trombo com alguém da DMC. Aí eu olho para o pessoal, olho para a cara do pessoal da DMC, falo, nossa, quanta coisa vocês fazem em tecnologia, hein? O que tem aqui de novo que eu poderia entender? Eu estou vendo que tem umas imagens fortes ali. Explica um pouquinho para mim, que eu acho que é um dentista fazendo um procedimento, mas atrás desse procedimento tem tecnologia. Sim. Aqui nós trouxemos os lasers cirúrgicos. O TeraSurgery é o primeiro laser cirúrgico para odontologia e para otorrinolaringologia. O que a gente está vendo são cirurgias de otorrino, uma turbinectomia intersticial com laser. E são cirurgias minimamente invasivas, com muitas vantagens frente aos procedimentos tradicionais. Agora, olhando lá, eu estou vendo que ele pega e vai entrar dentro de um pimentão. Dá uma olhada naquilo, ó. Colocando uma vareta dentro de um pimentão. Para quem não entende, fala assim, de maneira leiga, né? Superficial. Mas atrás disso tem muita tecnologia. Exato, mais um ano que a gente está aqui na Semótica mostrando a tecnologia da DMC. O que a gente está fazendo? Mostrando a dificuldade de um médico em estar com as 2 mãos ocupadas, tá tendo que olhar no monitor e tendo que achar, no caso, para a criançada achar uma moedinha de R$1 dentro do pimentão. Então é bacana que com isso a gente consegue fazer a molecada brincar, mexer e tentar achar e ver a dificuldade de um cirurgião. Isso que é legal. Mostrar brincando o que o cirurgião faz na vida real. Mas isso tem uma instrumentação fora de série. Olha que uma instrumentação, olha aqui, ó. Vários tipos de instrumentações. Eu não sei o que é isso. Ela vai me explicar o que é. Nós trouxemos hoje para apresentar aqui na Semótica um laser de 980 nanômetros, 25 watts. É o primeiro laser nacional que está em fase final de registro na Anvisa, voltado para a cirurgia endovenosa de varizes com laser. Que é um procedimento que tende a ocupar, devido às vantagens que oferece, por ser minimamente invasivo, a cirurgia tradicional. Em poucos meses, agora os pacientes vão estar podendo se beneficiar desse tratamento, que, por exemplo, a cirurgia tradicional, a pessoa fica em repouso, cheia de hematomas, com muitas dores, de 15 a 30 dias em casa, em repouso. É um procedimento, a fleboextração, muito
traumático e o tratamento com laser, em 2 dias a pessoa já volta ao trabalho. Nossa, só 2 dias? Que legal. Sendo pioneiros nesse laser voltado especialmente para esse procedimento, entre outros, né? Olha só, gente, vocês entenderam o que ela está dizendo? A tecnologia trazendo soluções viáveis para seu problema de varizes e em 2 dias você está na tua casa depois de uma operação de varizes. Muito menos invasivo e a solução está aqui, ó. Ciência, tecnologia e inovação. Olha só, ali tem clareamento dental com laser. O que é isso? Como é possível fazer isso, hein? É uma técnica que não é nova, já que está há um bom tempo no mercado, em que o clareamento ele é fotoativado e ele é tornado mais rápido através da fotoativação com o laser. Que legal, olha só, gente, dá mais rápido, seus dentes podem ficar mais brancos, tendo o laser para clareá-los. Lógico, uma junção interessante, né? Muito legal, seu sorriso vai ficar melhor. De repente, eu me deparei com um filtro de água que todo mundo toma uma água, né? Olha lá e ela está explicando para eles o que está acontecendo. Olha só, se você tivesse um ventilador na tua casa que parece a hélice de um avião, consequentemente um designer muito mais bonito, ventila muito bem e de repente iluminado a LED ecologicamente viável, eu acho que atrás de tudo isso tem ciência e tecnologia. Mas eu vou perguntar pro pessoal, quem sabe eles sabem me explicar um pouquinho. Então, esse é um novo purificador que a Latina lançou, né? Que ele não tem a parte de refrigeração. Então, nós trabalhamos com a linha de refrigeração e desenvolvemos um purificador que não gela a água. Então, é uma linha mais simples, né? Econômica, exatamente, que nós estamos lançando, a gente lançou há alguns meses e está aí no mercado. Entenderam? Tecnologia tem nome, gente, Latina. Olha o tamanho disso. Ó, dá vontade de levar para casa. Olha só, levíssimo. Eu consigo levar isso e purificar a água da minha casa com mais facilidade. Ludo educativo, Ludo educa jogos. Olha só como brinca e aprende. Uma coisa incrível. Eles jogam e ao mesmo tempo aprendem. É isso que é interessante. As crianças se envolvem com essa dinâmica do jogo. Um jogo que só educa. Mesmo quando você vai prestar um vestibular, você também pode compartilhar desse jogo, entrar na web e jogar. Só que eles sabem muito bem porque foram eles os autores que fizeram tudo isso. Eu sei que o Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos e mais Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Materiais e Nanotecnologia, o professor Elson Longo, está envolvido com esse projeto. Mas eu gostaria, Paulo, Rodrigo, que você explicasse um pouquinho para mim como tudo começou e o que cada jogo desse faz, hein? A ideia de um projeto de fusão que acolhe a criança e traz coisas que incentivam a educação, para a gente foi uma motivação muito grande. E o fato da criança hoje estar entrando na internet para poder pegar conteúdo de qualidade, conteúdo com joguinhos educativos, coisas que antigamente eles não tinham com tanta frequência, para a gente motivou a fazer esses séries de jogos. Então, jogos que estimulam desde a criatividade, como pintura, a jogos também de ação, como aqueles jogos que a gente utilizava antigamente, que a gente fazia no videogame, com muito dinâmico, muita facilidade. O pessoal aprende fácil, isso aí é bem bacana mesmo. Bem legal, mas o que motivou vocês a fazer assim, tipo, quais os tipos de perguntas e o que o jogo propõe? Então, os tipos de perguntas são basicamente perguntas de vestibular e perguntas do ensino fundamental mesmo. Foram criadas por um grupo de pedagogos contratado pelo professor Elson, e o que motiva a gente é o fato da criança entrar na internet e não ver apenas aqueles jogos
sangrentos. Pelo menos ela aprende se divertindo, entendeu? Legal. Os pais também acompanham numa dinâmica sem fim. É pai, é filho, são os avós. Nesse caso aqui, ó, os pais acompanham o filhote, olha. E é tão interessante que ele acaba aprendendo jogando. Para uma mãe ver o filho brincando com um jogo educativo dessa natureza é interessante. É muito, né? Muito interessante. Eles aprendem também jogando? Aprende bastante, né? É educativo, né? O pai também aqui do lado fica atento, começa a ver as cores que o filho quer pintar. A proposta do jogo também é interessante. Mas um pai, acho que ele tem muita coisa que pensa nesse momento. O que um pai pensa quando ele vê o filho aprendendo dessa forma? Eu acho que a educação do filho é muito importante. Os pais sempre estão juntos, né? Apoiando, porque o que nós pensamos hoje na sociedade é um caráter de um filho responsável, né? Então eu acho que para a gente alcançar esse nível aí, você tem que estar apoiando os filhos em tudo que é bom. É bom jogar esse joguinho? É. Muito bom, a resposta está dada, ele gostou. Eu acho que a gente aprende muito dessa forma. Eu vou deixar aqui, você que quer acessar esse tipo de jogo, olha aqui, ó, busca aí e aprenda jogando. É gratuito, é só entrar na web, na internet e aprender isso aqui. Agora, tem uma coisa interessante, eles estão na Mostra de Ciência e Tecnologia do Shopping Iguatemi São Carlos, onde a USP, junto com a UFSCar, a Unesp e vários outros instituições estão promovendo. É uma promoção do Instituto de Física do Grupo de Ótica da USP São Carlos em parceria com os dois institutos temáticos. É legal participar de uma feira dessa natureza? Sem dúvida, né, Kleber? Conforme você mesmo diz, o interessante de estar numa feira de ciências é que a gente demonstra e expõe o nosso trabalho, a gente vê a gratificação que o público tem com a gente, do que a gente fez. Porque mesmo com os comentários que a gente tem no próprio site, o público tem aceito muito bem. Porque simplesmente só ajuda, né? Não tem nem o que atrapalhar. Não tem o que atrapalhar. Paulo, a satisfação de estar numa feira dessa eu sei que é muito legal. Agora, a gente aprende brincando mesmo, é? Com certeza, acho que não tem dúvida com relação a isso. Se algum dia a gente teve algum tipo de dúvida com relação a isso, hoje a gente não tem mais. A criançada se diverte, aprende mesmo, comenta em casa, comenta com os amigos e é isso que faz valer a pena. Tudo gratuito? Tudo gratuito, é só acessar o site, lá você vai encontrar todos os joguinhos discriminados lá, para toda a faixa etária, inclusive para os marmanjos, se quiser acessar lá também tem. Então fala para mim o site, que eu acho que deve ter muita gente nos ouvindo, nos assistindo e ficando curiosos. Qual que é o site? O site é www.ludoeducativo.com.br e o www.ludoeducajogos.com.br. Agora é só você jogar. O mundo da maquete não tem fim. É o trenzinho, é o carrinho, é o helicóptero, é o avião, é o ônibus que passa, é a luz que acende, é a chaminé lá da estação, é onde tudo começou. Dá para se contar a história da antiga e querida Santa Rosa. Quem sabe relembrar o passado de São Carlos. Tudo isso mostra o mundo da maquete. E a ciência e tecnologia está envolvida com tudo isso, porque em cada pontinho desse luminoso existe um LED, uma luz que está iluminando a maquete, e atrás dessa luzinha tem muita tecnologia. Tecnologia que a gente vai começar a entender agora. No mundo da maquete tem muita coisa para se aprender. Me explica uma coisa, quando alguém começa a fazer uma maquete, ela deve pensar muita coisa. Tem escala? Sim, várias escalas. A escala no ferromodelismo é uma escala. Tem de escala HO, que é uma das mais famosas, que é 1:87. Tem a escala N, 1:160. E a escala Z, 1:220, então elas são minúsculas. Tem o Lionel, que também é uma outra escala, que deve ser em torno de 1:34, 1:40, 1:44. Mas inspira-se na realidade. Alguns por algum outro motivo, outros por serem ferroviários, outros por gostarem do trem realmente, ter fascínio pelo trem. O trem é fascinante, você pode ver as crianças aqui, os adultos estão todos ao redor da maquete. E a inspiração é isso, é crescente. Você tem acompanhado essa maquete, que ela cresceu ano a ano, com todas as alternativas possíveis.
Cresceu mesmo, com muita criatividade. Só que atrás de tudo isso tem uma pessoa dedicada, uma pessoa interessada, uma pessoa que pesquisa para fazer maquete. No seu caso em particular, você pesquisa muito a cidade de São Carlos. Realmente, eu sou um fanático por São Carlos, sou bairrista mesmo. Acontece o seguinte, eu já comecei o meu hobby construindo a estação de São Carlos, né? Eu tenho a Serraria Santa Rosa, que é famosíssima. Eu tenho a Igreja de São Benedito, que é dos entornos, né? Nós agora estamos pensando em fazer a estação rodoviária que tinha ali. Então isso vai nos inspirando algumas outras coisinhas, do entorno da estação. E no entorno da estação, mostrando coisa antiga ou coisa mais moderna. O que é interessante é que a gente não perde a memória. Conserva-se a memória, conserva-se os valores sociais. É assim mesmo? E também conserva-se o fascínio pela criança. A criança ela é fascinada por isso. E você consegue, com isso, tirar realmente muitas crianças das drogas, porque ele tem uma atividade de arquitetura, mecânica, física, por que não eletricidade, eletrônica, mecatrônica, ele vai desenvolver tudo isso. E você tem seu filho dentro da tua casa junto com o pai. Junto com o pai. Tá vendo? Tudo isso é possível na Mostra de Ciência e Tecnologia do Shopping Iguatemi de São Carlos. Me explica o que está acontecendo aí, que você está explicando para eles. Eu também estou curioso, pô. Agora, com essa varinha não tem nada de tecnológico, mas tem muito ensino atrás de tudo isso. Bom, muito obrigado. Bom, o que a gente quer fazer é mostrar como fazer um aparelho para espionar a outras pessoas. É o que a gente quer aproveitar, são as propriedades de onda que tem o som e a luz. Como faz? Funciona da maneira que temos uma fonte laser que genera phase laser com igual frequência. Quando eles passam por este dispositivo, ele divide o phase em dois iguales feixes. Entonces, cuando ellos voltan aquí, ellos ven aquí y voltan para acá. Y este igual también viene aquí y volta para acá. Crea lo que se conoce o patrón de interferencia. Estoy explicando que la interferencia es un fenómeno de la física que consiste en que tenemos dos ondas iguales y eso hace una onda más grande. Mas se temos duas ondas diferentes, cria patrão de interferência destrutiva. Então, nós fazemos assim. Nós mudamos a fase da onda, cambiando o patrão de interferência. Então, acontece algo parecido. Vamos ver então o que ele quer dizer. Ele está querendo mostrar. No mínimo, ele está soprando tudo isso. Olha lá. Ele fala aqui e a onda sai lá. Eu acho que daqui a onda está saindo naquele. Bom, o que queremos fazer, como falei, é espionar a gente. Então, a mudança da fase da onda por a janela é recogida por aquele fotodetector. Então, é enviada a amplificador de som e se pode observar em osciloscópio. E também pode escutar-se nos altoparlantes. Sim, no osciloscópio ou nas caixinhas de som, aprendemos um pouquinho mais. No mínimo, tudo isso tem ciência. A gente vai continuar. Vamos lá, vamos entrar aqui na Mostra de Ciência e Tecnologia do Shopping Iguatemi São Carlos, feito pelo Instituto de Física, lógico, pelo Grupo de Ótica, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato. Aqui no caso, eu fiquei assustado. Tudo gira. E eu não cheguei a ver em nenhum momento aqui um único fio. Não tem eletricidade. Mas como que pode tudo isso se movimentar? Sem eletricidade, sem fio? Da onde vem tudo isso? Já sei, descobri. As plaquinhas vêm de energia solar. O pai chega para o filho, próximo do filho, e fala assim: filho, olha só, hein, os dois, hein? Energia solar. Pai, você estava explicando o que para ele? Não, eu estou falando só que isso daí é energia solar. Perfeitamente, isso mesmo. Não é difícil de se entender, né? Agora os dois estão bem curiosos, hein? Então.
As feiras de ciência traz assim, curiosidades, o pai ensina um filho nessa dinâmica, né, em que pode-se vivenciar o que está acontecendo, da hélice que gira, lá a hélice do avião, também o moinho de vento, que no caso aqui também é energia solar, aqui não para de chegar gente. E eu não me canso, porque para cada lado que eu olho tem alguma coisa para se explicar. Vamos chegar um pouquinho mais aqui, eu acho que tem duas pessoas aqui que levam curiosidade para esse povo todo. Eles explicam sistemas ultramodernos como esses aqui. São vários equipamentos que dá para a gente entender. Inclusive esse aqui, ó, eu vou acabar pegando ele na mão. Nós denominamos ele de manta infravermelho. E a tecnologia empregada nesse trabalho é o seguinte: ela vai melhorar o desempenho físico do atleta ou de qualquer pessoa que passe por uma atividade física, no sentido de diminuir a inflamação, aumentar o desempenho dele, força, trabalho, potência muscular, e aumentar a carga de trabalho também no exercício físico. Enquanto ele faz exercício físico, ele pode aplicar uma luz e essa luz vai produzir todos esses efeitos, quer dizer, vai ampliar muito mais e vai melhorar muito mais o próprio exercício. Correto. A aplicação dessa manta nós fazemos antes do exercício ou após. Eu tenho trabalhado na aplicação após o exercício. E a gente tem visto que melhora a recuperação do músculo de uma forma muito mais acelerada. Além de você recuperar o músculo, também você aumenta o volume do músculo. Existe uma hipertrofia muscular com a tecnologia empregada nesse equipamento. Kleber, qual é a forma de falar com você? Você tem um e-mail? Exatamente, eu tenho meu e-mail, é kleber.ferrarese@gmail.com. Também fico no grupo de ótica, na USP, e pode me procurar, eu estarei por lá. Olha como o mundo da ciência é interessante. Imagina você cozinhando no sol, sem fogão. É isso que o meu amigo italiano vai explicar para mim. Olha a panela, olha toda essa infraestrutura e ele vai explicar porque nisso aqui tem física. Professor, explica para a gente como é possível cozinhar no sol e como você faz isso. Ok, a coisa é muito fácil na verdade, porque você precisa só de papelão e de papel de alumínio. Talvez seja mais fácil. E depois o que acontece? Você precisa também de uma panela preta com tampa. E também você precisa de uma sacola transparente. O que acontece? Acontece que quando você precisa de um dia de sol, que se é um dia de chuva não funciona. Então, os raios do sol vão a refletir no papel de alumínio e vão ser todos concentrados onde fica a panela. Toda a energia vai para lá? Toda a energia vai para lá. Então, o que acontece? O sol é uma estrela muito grande, muito quente, envia radiação, envia os fótons. Os fótons que chegam aqui são refletidos e chegam para a panela e esquenta a panela mesma. Na panela você pode colocar os ingredientes para um bolo. Depois você coloca a panela na sacola de plástico e coloca a panela no centro, no fogo da parábola, do cono. Então, o que acontece? Que quando você acorda na manhã, o sol está baixo. Então, a configuração do forno solar, que se chama assim, tem que ser baixa como é agora. Mas quando o sol está no meio-dia, que está para cima, você tem que mudar a configuração e pôr isso para cima e colocar a panela assim. E você não precisa nem de gás, de energia elétrica, não. Nada, só o sol mesmo. Então precisa de um bom dia. Ok, demora, porque demora 3 horas e meia para cozinhar um bolo. Mas você pode colocar o bolo, ir para fazer compras, para encontrar os amigos, volta para casa e o bolo está lá esperando para você. Muito legal! O bolo esperando sendo cozido no sol. É muito legal. Atrás disso tudo tem física, né? Sim, tem física, porque você sabe que para esquentar você precisa de calor. Que você precisa de dar para um corpo que está frio, dar calor para esquentar. Então, o calor pode dar por três jeitos. O primeiro é contato. Se você toca a panela quando está quente, você queima a mão. Então, isso é o contato. Depois está a conversão, que é como aquilo que acontece na água que ferve, que a água quente vai mais para cima e a água fria vai mais para baixo, assim que a temperatura se diventa mais homogênea no meio.
E o terceiro jeito é irradiação. Ok, se você está na frente de um fogo, você não toca o fogo, você queimaria. Você não toca aire. É a radiação do fogo mesmo que esquenta você. É o mesmo princípio que está na base do Sol. O Sol está fazendo reações nucleares ali, que por fortuna está muito distante de nós. E para nós chega o seu calor por jeito da irradiação. E esse calor nós condensamos só no lugar da panela mesma para esquentar o bolo. É toda essa física. Tudo isso é física, cozinhar no sol, entendeu? Nós estamos na Mostra de Ciência e Tecnologia do Shopping Iguatemi de São Carlos, mostrando muitas curiosidades para você. A área de fusão científica é uma área importantíssima em que o Centro de Ótica e Fotônica faz e o Instituto Nacional de Ótica e Fotônica também. Aqui no caso, olha aqui, ó, programas de televisão, inclusive que eu os apresento, o professor Banhato também os apresenta e tantos outros que a gente retroalimenta o canal 20 da NET. Na rádio, nós também temos um programa na universitária, onde a gente explica curiosidades, como foram inventadas as coisas. Temos um ônibus que vai para as escolas. E esse ônibus divulga ciência, tecnologia e inovação em várias cidades do estado de São Paulo, uma unidade móvel. Produzimos vídeos audiovisuais, temos matéria nos jornais e chegamos aqui, olha, na Semana da Ótica. A Semana da Ótica, onde estamos agora, em que promovemos palestras, damos aulas. Todos os cientistas do grupo de ótica do Instituto e também da USP e de outra instituição, tipo o Fiscar, o Nesp, todos concentrados aqui, mostrando para você o mundo da ciência e da tecnologia. Nós trabalhamos por você, para você, pela educação, pelo seu desenvolvimento. Isso é que é legal. Isso não tem preço, né? Tem alguém explicando sobre refração da luz e nós criamos uns kits tipo esse aqui, olha, para ensinar nas escolas. É tão interessante entender esse tipo de coisa que o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e o Instituto Nacional de Ótica e Fotônica, coordenados pelo professor Vanderlei Banhato, acabou trabalhando esses kits. E nós estamos aqui tentando explicar refração da luz e tantos outros que estão dentro da física. A ideia desse kit é determinar o valor do índice de refração, neste caso material acrílico, ver que esse índice de refração não depende da geometria, seja neste caso uma lente convergente ou um paralelepípedo ou até de um prisma, que essa luz, o material, o índice de refração não depende da geometria do material, só depende do tipo de material. Com esse kit você consegue calcular o valor desse índice de refração. A partir dessa lente convergente você consegue calcular também o ponto focal. E desse prisma você consegue calcular até o ângulo crítico, que é a desviação mínima que pode ter um material do feixe de luz sobre um material. A ideia é mostrar que a parte da óptica geométrica é utilizada para calcular sobre um material que é transparente, acrílico, o valor de índice de refração e mostrar para eles o caminho da luz, que nesse caso da óptica geométrica, determinado por feixes, por linhas, por raias de luz, os valores e os pontos de convergência, o ponto confocal, a desviação que sofre a luz por entrada de um determinado material. É agora que nós vamos entrar no mundo da mecatrônica. Elas são empilhadeiras robóticas e nós estamos desenvolvendo estudos para a implantação de tecnologia para armazéns inteligentes. Já é uma realidade, né, nos países lá fora a utilização, a automatização de armazéns. Então nós pretendemos, assim como a robótica industrial veio na década de 80, nós acreditamos que será o novo impulso tecnológico daqui a uns anos. Então nós estamos estudando esse tipo de tecnologia para que o Brasil possa ter uma inserção melhor no mercado internacional e, quem sabe, reduzir a mão de obra utilizando as nossas tecnologias. Cada empilhadeira robótica tem o seu sistema de navegação local rodando. Então nós estamos utilizando aqui um sistema de rede wireless. Então aqui o sistema de roteamento manda uma tarefa para ela executar, ela executa e após ela executar, ela manda uma mensagem que ela já terminou de executar essa tarefa e assim o sistema manda uma nova tarefa para ela executar. Aqui ainda está uma aplicação simples, né?
dá para visualizar o movimento delas, mas a nossa ideia é montar um mini ambiente, né, para que a gente possa estar fazendo as simulações que acontecem mesmo no ambiente de um armazém. O mundo da ciência a favor da estética, do bem-estar, do físico. Olha, tem muita coisa boa aí. O que acontece nessas placas envolvendo LEDs, nesses materiais e nessa ciência que você desenvolve? Bom, nesse equipamento ele tem tanto a luz azul e a luz vermelha. Ele é utilizado para o tratamento de acne e para estética facial. Aqui nós temos um exemplo de como a luz penetra no nosso organismo. Como vocês podem observar, a luz está iluminando os meus dedos. E isso gera vários efeitos terapêuticos, entre eles o tratamento da dor e a ação anti-inflamatória. Aqui nós temos outro equipamento que foi projetado, né, pelo grupo de ótica do Instituto de Física de São Carlos, para ser utilizado durante o exercício físico. E com isso nós conseguimos vários benefícios, como a melhora do desempenho esportivo, como a melhora da capacidade aeróbia, o aumento da potência muscular, a redução da fadiga. Estes fatores, eles atenuaram a perda de massa óssea em mulheres na pós-menopausa, o que é importante para a prevenção da osteoporose. Outro aspecto bastante importante é a melhora, o aumento da circulação sanguínea, como nós podemos observar aqui nessas imagens termográficas. Aqui sem a fototerapia e aqui com a fototerapia. Podemos observar essas imagens de cor quente, como o amarelo e o vermelho, indicando o aumento da temperatura cutânea e o aumento da circulação sanguínea. Estes benefícios também são muito importantes para o tratamento da celulite, como nós podemos observar o antes e o depois do tratamento. E aqui nós temos milhares de LEDs infravermelhos sendo irradiados durante o exercício físico. Atualmente a pesquisa na universidade foi concluída, então agora a nossa ideia é transferir do ambiente laboratorial para o ambiente do dia a dia, como as academias. Então nós estamos negociando com as academias da cidade para que ofereçam um lugar adequado, né? Nós estamos em negociação para que esse tratamento já esteja sendo testado no dia a dia da moçada, nas academias. Vai revolucionar. Se a sua academia tiver isso, corra lá. Porque olha, o que você faz vai ficar muito melhor enquanto resultado. As pessoas ficam ao mesmo tempo brincando, conversando, tentando entender o que significa. Esses dois primeiros aqui têm o mesmo efeito, né, que seria o plasma, né? Você tem um gás dentro dessa esfera e você tem uma diferença de voltagem entre a esfera central e essa casca esférica. E isso faz com que ionize o gás, né? Por isso que ele produz essa luz, né? Depende do gás. Naquele caso é o argônio e um pouco de neônio, né? E tem essa cor característica de cada elemento químico. E aqui só basicamente é o equilíbrio entre a força-peso dessa esfera e um eletroímã aqui em cima, né? Então o equilíbrio das duas, a gente põe o globo aqui, a gente pode até ver a rotação dele, né? Então a gente fala pro pessoal aqui, tem um sensorzinho, a gente fala pro pessoal equilibrar a técnica, para exatamente mostrar esse mecanismo de força que equilibra o globo, né? E aqui seria a viscosidade, a gente tem um motorzinho, né? E a viscosidade do líquido permite a formação desse tufão aqui central, né? De ter preenchido por ar, né? Basicamente isso. Em painéis como esses, bem elaborados, o ultrassom é uma onda mecânica, e começa a explicação. A partir desse momento, um equipamento como esse aqui, olha, acaba entendendo como a ultrassonografia é utilizada. Os experimentos, lógico, são acompanhados por pesquisadores da Universidade de São Paulo. Nós estamos conhecendo o mundo da fototerapia dinâmica de uma forma diferenciada, onde a gente pode entender um pouquinho a fluorescência, os vasos sanguíneos, o mecanismo que isso trabalha, ou melhor, aquilo que eles estão estudando dentro dessa área, a fim de entender um pouquinho mais essa área em questão. Nos laboratórios, todos esses funcionamentos da fluorescência ou mesmo o tratamento do câncer de pele
também está à disposição. Os equipamentos aqui dispostos mostram o diagnóstico, a confirmação da lesão dentro da técnica da fototerapia dinâmica. Todos esses equipamentos, inclusive esse protótipo aqui, olha, que estamos conhecendo agora, também é um protótipo pequeno do PDT, no tratamento do câncer, a fototerapia dinâmica no tratamento do câncer. Toda essa varredura que eu estou fazendo agora aqui nessa reportagem mostra equipamento, ciência e tecnologia e pesquisa sendo feita aqui pelo Instituto de Física da USP de São Carlos na Mostra de Ciência e Tecnologia do Shopping Iguatemi em São Carlos. Semótica, Semana da Ótica, trabalhando tecnologia e conceitos de educação. Um projeto inovador. O USP vai à sua escola. Imaginem só, em painéis dinâmicos como esse aqui, olha, você vai aprendendo, ao mesmo tempo que você movimenta essas teclas, vai te dando as soluções, ou pelo menos a tradução, a resposta do problema. Como se faz um pigmento? Imaginem, numa estrutura de uma célula se aprende o DNA. E daí por diante, você vai aprendendo um pouquinho mais naquela pergunta, o que é? Tente responder. E assim, nesse zigue-zague em painéis ilustrativos, nós vamos aprendendo as células da visão e outros tipos de testes aqui dentro dessa experimentoteca. A estrutura da célula, as cores dos pigmentos e outros tantos experimentos, inclusive a visão, a gente vai aprendendo aqui na Feira de Ciência, ou melhor, na Mostra de Ciência e Tecnologia no Shopping Iguatemi de São Carlos. O que você explica para elas e as pessoas que porventura tenham curiosidades nos painéis educativos desse projeto? No caso aqui, seria aqui, um olho normal que está sendo focalizado a imagem corretamente na retina. Então ela não necessitaria de correção ocular, ela não precisaria de óculos. Já aqui a gente temos um olho míope, que a focalização da imagem está sendo antes da retina. Então, quer dizer, ela teria que usar uma imagem divergente para ser focalizada corretamente na retina. Já aqui, no olho hipermétrope, ela teria que usar uma lente convergente, para que a imagem seja reduzida, para ela que seja focalizada corretamente na retina. Traz bastante conhecimento, até para a gente que está apresentando aqui, traz bastante emoção. E o que é importante aqui é eu expressar o conhecimento aqui para os outros. É isso que é o meu papel aqui. Mas é assim, ó, todo mundo fica querendo saber o que acontece, o que é a fototerapia, como que ela acontece, e logo em seguida o monitor explica. E tudo interativo. Aperta esse botão, acende-se uma luz. Fonte de luz também se aprende aqui, interagindo. O que é a luz? Olha só, em painéis super explicativos. Olha que interessante o painelzinho como é montado. Aqui, olha, ao movimentar o painel, você percebe que o efeito óptico é bem diferente. Logo sendo, você aprende como cada cor existe em uma frequência. Aqui, olha, o monitor vai explicando. Eu também estou curioso. Explica para mim, o que você está explicando, hein? Eu estou explicando a energia da fotossíntese. Quando uma comida, que nem aqui, a vaca, que come aqui o vegetal, qualquer coisa que tenha fotossíntese, vai ganhar energia que vai passar para o queijo, que vai passar para o leite, que vai vir do leite dela. Que vai ter aqui todas as energias, quanto minuto vai demorar para gastar. Nosso corpo precisa ter 2.000 calorias cada dia, né? Até nesse ponto você não engorda tanto, mas se tiver mais do que isso, já é bastante. Já começa a engordar, que nem no macarrão. Se você comer 8 xícaras de macarrão num dia, você não engorda. Mas, se você comer só isso, você passa mal. Por causa que no macarrão tem um pouco de açúcar, por causa do trigo. Então a diabetes pode subir, a glicose, alguma coisa que tenha a ver com isso. É uma dinâmica tão interessante uma feira como essa, uma mostra como essa, que todo mundo passa a participar. A gente entende, aprende, acrescenta e acaba entendendo que ciência, tecnologia, inovação, mostra de ciência e tecnologia, como essa aqui da Semana de Ótica, é algo fundamental para a nossa educação, para a nossa vida e para o nosso país. Valeu! Semana de Ótica.